Olá, pessoas! Cá estamos para o nosso É Preciso Falar sobre Política. Hoje, quinta-feira, 30 de abril de 2026. Meus queridos companheiros e companheiras, quando a gente pensa que já viu tudo, não é? Sempre há uma surpresa. Não adianta chegar no fundo do poço do inferno, porque ele tem subsolo. É impressionante. A sessão da Câmara Municipal hoje, a tão aguardada sessão, pós o escândalo Eutanásia Pablo Marçal, foi um verdadeiro desastre. Não é? Acho e penso que a principal reflexão do dia de hoje é olhar para a gente e perguntar como uma cidade igual a Maracás, com mais de 300 anos, né, e de 171 anos de uma falsa autonomia administrativa, pôde chegar a este local. A sessão da Câmara, ela é a síntese, não é? Ela é o resumo de que a nossa educação falhou, de que os partidos políticos falharam, de que a nossa concepção de saúde é rasa, não é? Que a nossa concepção de direito humano é mais rasa ainda, e o encavernamento. A população, ela vive ainda do que está mais próximo de mim, não é? A era do compadre Armando e do compadre Jaime. Maracás viveu anos tenebrosos de dependência à pessoa. Aquilo era uma loucura, aquilo era a verdadeira escravidão da alma, não é? Porque as pessoas se submetiam aos favores, aos mimos, ao compadrio de pertencer o núcleo Armando e o núcleo Jaime Portela. A desgraça piorou. Você não tem movimentos autônomos, você não tem cidadãos autônomos, você não tem uma participação popular autônoma, você não tem associações autônomas, você não tem programas autônomos. Tudo gira em torno, não é, do grupo Todinho e do grupo Óleo Soia. Eu vou ainda deixar esses dois como referência porque eles representam a última disputa eleitoral. Não adiantou enterrar o carlismo, porque o carlismo está dentro da nossa alma. Antônio Carlos Magalhães morreu. Não existe mais o chicote, não é? Toninho Malvadeza não vive mais entre nós, mas ele, não é, um bom representante do coronelismo moderno nordestino e brasileiro, ainda nos controla pelo tronco, pelo medo, não é? E as pessoas, quer sejam escolarizadas ou não, elas ainda seguem essa obediência, elas vão trocando de donos. É este que é o desespero que a gente tem aqui em Maracás, não é? Eugênio, ele só piorou toda a situação, não é? Desde a sua fala, que ele acha que foi infeliz. Não, Eugênio tem um repertório, não é, de falas que é aquilo. Só que essa foi aproveitada para o desgaste político. Não tem ninguém preocupado com o meio ambiente, com programas de governos para a saúde, educação, não é? Para a cultura, para o social. Com raras exceções e raras oscilações, você vê alguma coisa acontecendo, não é? Faltou a Eugênio, não é, a sabedoria
para recorrer a uma orientação jurídica, a um texto escrito e lido, a escutar e trancar a boca, porque as falas de Eugênio são constrangedoras. Vocês entendem por que é que o apelido, o codinome, não é? A metáfora está relacionada a Pablo Marçal da Lagoa Comprida? Porque o de lá é um desastre, mas com uma lábia articulada. Eugênio, ele varia entre a falta de cognição, aos equívocos, não é? Ao descontrole linguístico, e tudo vai piorando, não é? Era para o cara chegar quieto, manso, fazer o tipo, já que a desgraça estava dada, fosse lá com o texto escrito, se desculpasse e calasse a boca. Porque, a princípio, quando os representantes e manifestantes da Associação dos Animais chegaram, estava com um clima amigável, de paz, falas esclarecedoras, presença de fulano, presença de ciclano, né? Mas não, Eugênio, ele conseguiu ir à tribuna e piorar tudo. E aí não foi só Eugênio, porque no decorrer da sessão foi uma sucessão de falas, cada uma pior do que a outra. Não é? Fica esta reflexão. A gente não pode ser representado por aquele modelo. Eu vou começar a tirar a partir de hoje a referência daquelas pessoas, não é? A sessão abre com a leitura de uma indicação, que é uma sugestão, que eles ganham para dar sugestão para governo municipal, estadual e federal, não é? Só falta dar sugestão para Deus, não é? Começou com a leitura de uma sugestão de Elian, indicando o calçamento da praça de alimentação do Parque Natural Municipal Bosque da Nascente do Jaqueriçá. Depois de tudo que aconteceu, isto prova que ele não conhece a lei, o plano de manejo que descreve o que pode ser feito ali, o que não pode, como fazer. Isto já foi um sinal de que a coisa não iria prestar. Na sequência, o horror da fala de Eugênio, com as intervenções calorosas dos ativistas, manifestantes, né, da causa, a saída do povo da sessão, algo horroroso. Pior do que aquilo foi a sessão em que as ditas educadoras, algumas desta cidade, fizeram, feito cadelas raivosas, na Câmara, quando Nelson decretou o fim da eleição para diretores das escolas públicas municipais. Aquele povo gritando e uivando, passando por cima de uma própria lei de proteção a eles, a elas, porque é uma maioria feminina. E qual foi o resultado? A educação está dentro do buraco, dividida, com professores que ligou o piloto automático e está deixando a coisa aí. Porque a educação no mundo vive uma crise. Chegamos à nefasta conclusão de que o estudante hoje, ele não gosta da escola, não acha que a escola é útil e não acha que aprende na escola. A escola virou um lugar terrível. Aquelas pessoas vão lá para sofrer, aquelas pessoas vão lá para cumprir uma função social de forma burocrática e autônoma, e a gente vive todos os desastres. E aí você não tem gestores que amenizem essa situação e façam o contraponto, não é? Então, aquela sessão das ditas professoras usurpadoras que rasgaram sua própria defesa é a demonstração do que se segue nesta cidade, não é? A fala dos representantes da Associação dos Animais e o que aconteceu no desenrolar da sessão causou uma triste, impressão
E aí Eugênio apontou, mesmo que do jeitão dele, de que elas foram cooptadas por Nelson Portela, que não tem programa nenhum para a Secretaria do Meio Ambiente. É este que é o foco. Não é? É este que é o foco. Não levaram o foco a sério. O foco é o lixão e como o lixão atrai os animais que são abandonados na rua. Não é? Não adianta dizer que a máquina vai lá, faz uma valeta e que joga o lixo, que está conversando com o Soller, que está conversando com o governo isso. Não muda, porque ali precisa rever contrato com quem cata o lixo, porque é obrigação de quem cata o lixo, a empresa, fazer também a manutenção do lixão. Isso vereador nenhum indica. Não é? Esta história de catadores, Gal Barbosa, você precisa agora se manifestar. Estão utilizando uma associação, a tua luta que ninguém valorizou, porque chamam 2, 3 catadores, põe numa festa tipo a de São João ou a Expo Maracás. Não existe um programa pensado, calculado, com metas, com quantidade, como se 3 catadores catando latinha fosse resolver o problema do lixo em nossa cidade. Não existe um programa pensado nisso. Nelson não disse quantas árvores vai plantar, né, para o meio ambiente. A própria situação do Parque Natural dos Rios do Jequiriçá, da nascente, é um engodo, uma desinformação geral, um abuso. Então você ganhar uma eleição dizendo o que vai fazer e há quase 2 anos você só está fazendo a manutenção básica, não é apresentação de programa. E aí me parece que a associação pecou quando deixou se levar pela agonia e o desespero de uma luta ingrata, porque não há um programa de proteção aos animais, há uma liberação para poder castrar, uma ajuda aquilo, mas se capenga, não é política pública. E não adianta vereador e todo mundo, ou gente de fora, ficar falando o que é que se tem que fazer. O que se tem que fazer é dado, todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe o que é que tem que se fazer, nunca foi feito. Agora vão canalizar a saída de toda essa crise para o castrador móvel. Gente, é uma ação dentre tantas outras que precisam ser pensadas, organizadas e implementadas. Isso é uma política de 4, 8, 12 anos para começar a dar resultado. E nós estamos atrasados há décadas. Não é? Então, e se vier o castramóvel, não é um presente de político. Não precisa vereador, presidente de Câmara, associação ficar dizendo que está lutando. É uma política de Estado. Parem de se humilhar por conta dessas esmolas que são programas sociais e programas de Estado. Não é um favor, são necessidades atrasadas. Não é? Então, esta é a situação. E, lamentavelmente, a associação ficou parecendo que é um grupo de defensoras do governo Nelson que foi lá desmentir aquilo que as pessoas estavam utilizando com relação ao contrato com a Aleghieri, não é? Que fizeram uma mistura, e o Giro Maracasso postou isso, causou esse impacto. De cara, quando eu vi, eu já sabia. Óbvio que a prefeitura precisa ter contrato para o uso da eutanásia segundo os critérios legais e de saúde. É ensinar para as pessoas quais são as 5 vogais. Todo mundo sabe desse A, E, I, O, U, não é? Mas dispensar o foco, lixão, falta de programas eficazes. E o povo demonstrou em tudo aquilo que a nossa autonomia é 0. Perdeu a AMA, perdeu os animais e continua perdendo a cidade.